Olá, tudo bem? Hoje a gente vai entrar num verdadeiro ringue para resolver umas tretas clássicas da gramática portuguesa. Sabe aquelas palavrinhas que sempre deixam a gente na dúvida e que podem mudar todo o sentido de uma frase? Pois é, hoje a gente vai acabar com essa confusão de uma vez por todas. Vamos nessa! E para já começar aquecendo, olha só esse desafio que está na tela. Uma frase super comum, né? Ele foi ao clube ao invés de ir à praia. E aí, tá certa ou tá errada? Parece que sim, mas será mesmo? Pensa um pouquinho aí. Logo depois do nosso primeiro duelo, essa resposta vai ficar bem clara. E o nosso primeiro duelo já tá valendo. De um lado, a gente tem a ideia de uma simples troca, uma substituição. Do outro, uma oposição, uma coisa contrária à outra. Parecem palavras irmãs, mas na prática elas são grandes rivais. Então a regra é bem específica, olha só. Ao invés de, a gente só usa para coisas que são opostas de verdade, tipo alto ao invés de baixo, claro ao invés de escuro. Já o em vez de, esse é o nosso coringa. Ele serve para qualquer tipo de troca, qualquer substituição. Ele simplesmente quer dizer no lugar de. E aqui vai a nossa arma secreta, a dica de ouro. Bateu aquela dúvida na hora de escrever? Não pensa duas vezes. Usa em vez de. Pode ir sem medo, ele é a escolha segura que funciona em todas as situações, inclusive quando a ideia é de oposição. É a carta na manga para não errar nunca mais. E agora, o veredito da nossa primeira pergunta. A forma correta é em vez de. Mas por quê? Porque ir ao clube não é o contrário de ir à praia, certo? É só uma escolha diferente, uma ação que substituiu a outra. Simples assim. Primeiro duelo, vitória nossa! Agora vamos para o segundo desafio, uma batalha que parece de filme, o bem contra o mal. Ou melhor, o mal com U contra o mal com L. Essa é uma confusão que assombra muita gente, mas hoje isso acaba. O problema todo é que o som é igualzinho, né? E é aí que mora o perigo. Uma palavra descreve uma característica, uma qualidade, enquanto a outra fala de um estado, de um modo. Entender essa diferença muda tudo na hora de escrever. Agora presta muita atenção, porque este é o segredo para nunca mais confundir os dois. É um truque super simples, mas que funciona sempre. Mal é o contrário de bom, e mal é o contrário de bem. Pronto, é só isso. Memoriza essa troca, porque ela é a chave para resolver o mistério. Vamos ver na prática. Lembra da história do lobo mau? Ele era mau com U, porque se ele não fosse mau, ele seria bom. Viu só? Mal rima com bom, se a gente ignorar a última letra. Fica fácil de associar. E no mesmo raciocínio, se alguém se comportou mal, com L, o contrário seria se comportar bem, mal e bem. A lógica é a mesma. Com esse macete não tem mais como errar. Pode comemorar, mais um duelo vencido. Próximo duelo! E essa agora é uma rodada relâmpago, bem rapidinha. Mas cuidado, hein? Uma letrinha de diferença que derruba muita gente. De um lado a gente soma, do outro a gente contraria. Valendo! A diferença aqui é gigantesca. Pensa no mais, com i, como um sinal de mais, de soma. É sempre para adicionar alguma coisa. O oposto dele é menos. Agora, o mas, sem o i, é uma pausa, uma quebra. É a mesma coisa que porém, contudo. São dois universos diferentes. Primeiro desafio relâmpago. Dá uma olhada na frase. Qual palavra completa essa ideia? É uma soma ou uma oposição? Mas, com certeza, a gente espera que quem estuda muito passe. Mas aqui aconteceu do contrário. É uma oposição clara. Segundo desafio. E agora, hein? Essa frase indica uma ideia contrária ou a gente está falando de quantidade? Mas, claro, aqui a ideia é de somar, de adicionar quantidade. Simples e direto ao ponto. Rodada relâmpago, vencida. Chegamos agora no chefão final, a saga dos 4 porquês. Eu sei, parece um pesadelo, mas eu prometo que com um guia prático a gente transforma essa saga numa conquista bem tranquila. Então vamos lá, esse aqui é o nosso mapa da mina dos porquês. Pensa na lógica da conversa. A gente começa a pergunta com porquê, separado e sem acento. Para dar a resposta, a gente usa o porquê, tudo junto. Se a pergunta termina com o porquê, aí ele vem separado e com acento, o porquê. E, finalmente, quando o porquê vira a própria coisa, o motivo, um substantivo, aí ele fica junto e com acento. Não sei o porquê. Pronto, desvendamos o mistério.
Depois de passar por todos esses duelos, fica bem claro que isso não é só sobre decorar regrinhas chatas, né? Dominar essas palavras significa ter mais clareza para expressar nossas próprias ideias. E antes da gente fechar, uma última dica bônus super rápida. A palavra por isso, tudo junto, simplesmente não existe. É fake news da gramática. O certo é sempre separado. Por isso, fim de papo. E a grande verdade é essa: quando a gente se comunica com precisão, isso mostra que nosso pensamento também está claro, está organizado. Escolher a palavra certa não é só para parecer inteligente, é para dar mais força, mais poder e mais credibilidade para aquilo que a gente quer dizer. No final das contas, o poder da comunicação está nos detalhes. Cada palavra que a gente escolhe é uma decisão. E escolher a palavra certa não é só gramática, é estratégia pura. Então, fica a reflexão. Qual ideia importante você vai fortalecer hoje, escolhendo a palavra com mais precisão?